Quero começar com um lamento profundo, mais um, aliás, esses últimos dias. A morte do professor Francisco Verfora, aos 84 anos, teve um infarto. Um intelectual de primeira grandeza, foi ali um dos fundadores do PT, chegou a presidir o partido. Quando o Fernando Henrique se elegeu presidente da República, ex-aluno de Fernando Henrique, então aceitou o cargo de ministro da Cultura, divergiu ali do PT, isso lhe custou alguns dissabores, mas tocou a vida. Um grande intelectual, um grande pensador, autor de pelo menos um clássico. São vários livros importantes, mas tem um que é leitura obrigatória para todo mundo que quer entender um pouquinho melhor o país, inclusive, muito especialmente, os dias que estamos experimentando, né? O populismo na política brasileira. É obrigatório esse livro, né? É obrigatório porque ali, primeiro, o Verfora desnuda, de algum modo, o populismo, segundo uma literatura mais ou menos conhecida, porque esses estudos sobre o populismo não são recentes, né? O que é o populista, senão aquele que se elege segundo as regras do jogo e, uma vez eleito, resolve fraudar as regras do jogo porque diz que é impossível governar com as regras do jogo, olha bem, é isso, né? Então, assim, eu primeiro uso as regras do jogo para me eleger, depois eu chego lá e digo, não, aí não dá. Aí não. Aí não dá. Aí como é que eu faço? Né? Especialmente se eu for perder. Né? Só que aí o Verfora faz a aplicação, né? Aí ele vê as implicações do populismo na política brasileira, na cultura brasileira e nas suas variantes. Né? Claro que é um livro que a essa altura deveria ser atualizado, mas de qualquer modo a estrutura está ali. É fundamental ler o populismo na política brasileira do Francisco Verfora, né? E lamentando, no dia 3 de maio foi o Leôncio Martins Rodrigues, este sim com quem eu tinha uma ótima relação, um dos maiores estudiosos do sindicalismo no Brasil. No dia 22 de julho, o professor Roberto Romano, de Covid, infelizmente, né? Quer dizer, infelizmente todos os casos, mas aqui, o professor Roberto Romano, o mais jovem deles todos, 75 anos, e o Zé Arthur Gianotti, aí sim, dia 25 de fevereiro, aos 91 anos. Aliás, o Hélio Gaspari lembrou no domingo uma passagem notável do Gianotti, entre muitas notáveis, mas é a diferença entre o áulico, o puxa-saco, o cretino, aquele que não merece o nome de intelectual e aquele que é um intelectual de verdade. O Gianotti era amigo pessoal, muito, muito, muito amigo do Fernando Henrique Cardoso e da Ruth Cardoso, né? A primeira mulher do presidente Fernando Henrique Cardoso. Amicíssimos mesmo, próximos, irmãos, né? Mas era um intelectual independente, autônomo, né? Nunca quis cargo no governo, mas vejam que notável, o Fernando Henrique chegou a colocá-lo no Conselho Federal de Educação, que é um conselho, não é um cargo executivo, né? Dá ali, avalia política. O Gianotti, meu amor que está me ouvindo, o Miguelinho está miando aqui à minha porta. Pode abrir aqui, deixa ele entrar, porque ele quer ficar aqui no calorzinho junto com o vovô dele. Meu filho, já vai entrar, peraí. Então é o seguinte, colocou o Zé Arthur Gianotti no Conselho Federal de Educação, né? E aí se votou lá para não vou dizer o nome da instituição, porque senão fica parecendo proselitismo, né? Aí se votou para essa instituição virar uma universidade. O Gianotti, inconformado, porque disse, essa instituição aí nem biblioteca tem. Como é que eu posso aceitar que vire universidade quem nem tem biblioteca? Está alugando estante, está alugando biblioteca para fingir que tem biblioteca. Não dá para aceitar uma universidade que não tem nenhum acervo de livros. Mas não podia ser acervo eletrônico? Nem se cuidava disso à época ainda. Né?
e votou contra. Perdeu e ele pediu demissão, porque achou que não se estava fazendo uma votação de acordo com as regras para que uma universidade viesse universidade. Aí um babaca disse, o Gianotti é assim, só porque ele perdeu, ele pediu demissão. Ele falou, opa, peraí, porque eu perdi não. De fato, eu saí porque eu não acho que se esteja votando aqui segundo os critérios da educação. 1. 2. Eu entendo as implicações políticas disso. E eu não quero me meter com isso. 3. Eu fiquei hospedado na casa do presidente, no caso o Palácio da Alvorada, Fernando Henrique, sempre que eu ia lá ficava hospedado lá, que era a casa dele, nos aposentos privados ali. Só que eu conversei à noite com o presidente, jantamos, batemos papo e eu não toquei no assunto. Eu não quis usar a minha amizade para fazer valer a minha vontade, mesmo num caso que era apenas de natureza intelectual. Sabe o nome disso? Vergonha na cara, independência. E não ocupou cargo nenhum. Embora fosse o melhor amigo do Fernando Henrique Cardoso. Mas tinha o seu próprio domínio. E à frente do SEBRAP, da instituição que ele criou, né, junto com outros, Fernando Henrique participou, fez as críticas ao governo quando achou que as críticas eram pertinentes. E ponto. É assim que as coisas funcionam. Né? Meu lamento, portanto, hoje, a VFOR, né, 4 mortos aí num período muito curto. O Brasil fica mais burro. E, bom, e tem outros que sobrevivem, né? Não somos nós que decidimos isso, né? Vamos seguir.